Cuidado com as chances que você dá das pessoas te desrespeitarem. Isso no geral, tá? Não tô falando só em relacionamento amoroso, não. Tô falando no relacionamento que você tem com as pessoas. Gente, tudo nessa vida é relacionamento. Você tem relacionamento no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, enfim, tudo é relacionamento. A gente passa a vida se relacionando. Então você tem que aprender sim que algumas coisas são boas para isso, algumas coisas elevam os seus relacionamentos e outras pioram e deixam você totalmente insegura, vão te prejudicar de todas as maneiras possíveis. O ser humano é assim, ele vai testar os seus limites. Tá? A criança já faz isso quando nasce. Ela vai testar os seus limites. Então, se ela testar um limite seu e perceber que você deu brecha, que você abriu, que você deu espaço, ela vai testar um segundo limite mais avançado ainda e por aí vai. Num relacionamento amoroso, né, num relacionamento entre um casal, como que isso acontece, né? Como é que chega na agressão? A pessoa já começa com um tapa? Dificilmente, só se o cara for realmente ou a mulher for realmente muito desequilibrado e já, enfim. Mas normalmente isso começa com uma questão de submissão. Então, a pessoa começa a te pedir coisas absurdas para testar o quanto você é submissa, o quanto você vai se submeter a ele ou a ela para manter aquela relação, para manter aquele relacionamento. Então, eu lembro aqui de um caso de uma moça que conhecia um rapaz pela internet. E ela se apaixonou e o cara era muito gentil, o cara era muito educado, o cara, enfim, ele colocou na cabeça dela a fantasia da princesa e do príncipe, né? Que ele era um cara ideal, super educado, que tinha uma carreira brilhante, enfim, que ele era o homem perfeito, mas que por algum motivo ele não tinha ainda um relacionamento, né? Então tá. Aí eles resolveram, então, já estavam, né? O relacionamento já estava quente ali na questão online, eles já estavam assim, bem entrosados, conversavam todo dia, enfim. Aquela coisa toda e a coisa ia esquentando cada vez mais. E aí eles resolveram, né, que tinha chegado o momento deles se conhecerem. E foram se conhecer e aí resolveram que seria assim uma cidade neutra, nem a cidade de um, nem a cidade de outra. Viajaram para a mesma cidade, escolheram um hotel e já resolveram que iriam ficar no mesmo quarto. E eu acho que esse foi o grande erro dela, porque ela perdeu a privacidade, né? Ela perdeu o controle da vida dela, ela perdeu o controle ali da situação. Mas beleza, ela resolveu então que eles ficariam no mesmo quarto e tudo bem. Aí chegaram lá na cidade, blá blá blá, assim, ai que legal, nossa, aquele entusiasmo de ver uma pessoa com quem eles só tinham um relacionamento online, e que legal e tal, foram pro quarto, transaram, blá blá blá, maravilhoso, perfeito. Bom, ele estava com a situação já meio que controlada, né? Enfim, porque ele estava no mesmo quarto com ela, as coisas dela estavam ali, a mala dela, enfim, tudo que a vida dela estava no mesmo quarto com ele, não é isso? Naquele mesmo dia, ele resolveu fazer o primeiro pedido esdrúxulo, né? Primeiro teste de submissão. Então ele disse assim pra ela, a gente podia comer alguma coisa, né? Aí ela falou, claro, vamos pedir. Ele falou, não, eu quero que você desça e pegue pra mim. Aí ela já achou aquilo estranho, né? E falou, não, mas vamos pedir, né? Ele falou, não, eu quero que você desça e busque pra mim lá embaixo. Enfim, vocês entendem como esse foi um teste já forte de submissão, assim? Porque existem outras maneiras de começar, né, esse teste. Então ele poderia falar assim, nossa, você é tão linda, né, não sei o quê, mas não sei, a sua sobrancelha tá meio torta, ou algo do tipo, sabe? Um elogio que sempre vem com uma crítica, assim, um levantamento de um defeito, né, de um suposto defeito de algo que esteja errado com você. Porque essas pessoas, elas são tão inseguras que elas querem sempre rebaixar um pouco o outro para ela se sentir um pouco melhor. Essa é a forma que ela tem de se sentir um pouco melhor que o outro, um pouco mais que o outro. Ela meio que coloca em evidência o problema daquela pessoa, ela expõe a pessoa, mesmo que seja só entre os dois, mas ela expõe para se sentir melhor que a outra pessoa. Então, é um problema grave de insegurança. E é assim que começa o desrespeito, com esses pequenos avanços, né? Com esses pequenos pedidos de submissão, às vezes não tão pequenos assim, mas que se você cede, a pessoa vai avançando cada vez mais, ela vai indo na sua direção cada vez mais,
Isso não é atitude de uma pessoa específica, sabe? De um psicopata, um louco. Claro, existem, né? As pessoas que são realmente muito doentes, gravemente desequilibradas emocionalmente, e aí precisam de tratamento e tudo mais. Mas não é dessas que a gente está falando. Estamos falando de pessoas comuns. Porque o ser humano é assim. Ai, Kátia, não. Sim. Crianças fazem isso com as mães, com os pais, para ver até onde o pai permite, até onde a mãe permite que ela vá. Né? Então, num relacionamento, esses testes de submissão são muito interessantes, e aí se a pessoa começar a ceder, ela vai cada vez mais, e ela vai avançando cada vez mais, e você mesma vai perdendo os seus valores, os seus princípios, né? Agora, como que lida com isso, né? Como é que você lida com isso? Primeiro, você precisa saber, assim, que existem dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é uma pessoa que ela não é mal intencionada, ela só é mal educada. Ela não foi educada, assim, no sentido de uma convivência social de um certo nível, né? Então, ela não sabe o que é uma coisa privada, uma coisa que não se pode falar em público, algo que se deve tratar só ali entre quatro paredes, ou né, na intimidade do casal ou da família, enfim, seja lá como for. Ela não sabe, ela não tem noção. E aí, essas pessoas são mais fáceis de você corrigir, porque você vai falar pra ela, fala assim, olha, fulana, isso aqui, no privado, né? Isso aqui não se pode, né? Isso aqui não é legal você falar assim, 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 enfim. Vai colocando os limites nela. Agora, uma pessoa mal intencionada, você tem que dar um corte muito forte nela. E, assim, em público, não. Porque em público, se ela for uma pessoa que tem experiência nisso, ela vai te dar sabe? Ela vai dar a volta por cima. Então não, é no privado, você vai chegar pra ela e falar assim, fulano, olha, sabe aquilo que você fez? Foi a primeira e a última vez. Porque da próxima vez que você fizer isso, eu não tenho mais um relacionamento com você, acabou. Tá? E eu tô falando isso assim, não é uma ameaça, é realmente uma decisão. Então, da próxima vez que você fizer aquilo, acabou o nosso relacionamento. E você tem que manter firme essa decisão, porque a pessoa não sabe lidar com elegância, ela só sabe lidar com a exposição. Né? Então, seja firme, lembra sempre dos seus valores, coloca isso muito firme assim no seu coração e não deixa ninguém atravessar esse limite.